Olá, meus amiguinhos. Começamos 2025 com tudo. Mago Uriel 100% agora na espiritualidade. Eu venho aqui estar falando para vocês como funcionará agora o meu grupo de assinantes de estudo da Escola Iniciática Azazel. O nosso grupo iniciático, o WhatsApp de estudos, já iniciou há 8 meses atrás. Você teria que pagar R$40 por mês desde o início do curso para começar a estudar Grimórios. Eu passo a lição da semana, dou o material em PDF para você estudar as páginas da semana e uma live exclusiva para esse grupo eu faço uma vez por semana, que é passando a resenha desse estudo, passando também não só o que está ali, mas toda a minha prática, anos de prática, acrescento ao que está ali no Grimório, ensinando a galera da forma correta, certo? Se você entrar agora no meu grupo, você vai entrar já com 4 Grimórios estudados. Em primeiro lugar, nós já estudamos o mais pedido, que é o Ars Goécia, que é a Goécia Salomônica. Depois estudamos Arbatel, magia com os seres olímpicos, né? Depois estudamos todos eles profundamente, tá? Não é só ler o que está ali, ensinar um pouquinho, não. É profundamente. As pessoas têm relatado que é o curso mais aprofundado até agora que eles já constataram. Alguns já tinham feito com outros fraters, não desmerecendo o trabalho de ninguém. Aqui meu trabalho é assim. Os outros vendem cursos, a maioria por PDF, tu compra e estuda por conta. Não. Eu aqui dou o PDF para você estudar e eu ensino para você ao vivo, tirando as suas dúvidas também no final da resenha. Eu abro ali uns 20 minutos para a pergunta da galera que está online comigo assistindo ali pelo chat ali, né? E esse conteúdo que eu passo para vocês é inteiramente ao vivo, cara a cara, face to face, ok? Já estudamos 4 Grimórios profundamente, que foi o Goécia Salomônica, Arbatel, magia com seres olímpicos, Grimório Verum, que é complicadíssimo. Se você não ter um curso desse, você jamais pode nem abrir aquele Grimório, porque é um Grimório que está pela metade. Se você não tiver um mentor para te ensinar a fazer a magia com o Grimório Verum, você vai se lascar. Agora estamos estudando profundamente, que é o quê? Que é a Bíblia de qualquer mágico, né? Que é um dos livros mais importantes, que é o Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi, né? Esse livro aqui, ó. Estou ensinando para eles agora detalhadamente o Dogma e Ritual da Alta Magia, Eliphas Levi. Por que ele é importante? Porque isso aqui é um tratado de magia, de como um mago cerimonial de alta magia deve ser, como deve ser seu caráter, como deve ser suas atitudes, como deve ser a relação dele com o cosmos, com o universo, com o eterno, para ele ter sucesso na magia, para ele ter legalidade, para ele ter autoridade sobre qualquer espírito, sejam anjos, demônios, daimons, djinns, qualquer coisa. Então esse é o beabá da magia. Mas por que é o beabá? Porque Eliphas Levi foi antes de Samuel Liddell e Aboulden Dahl, foi praticamente o último mago medieval. E ele catalogou ali coisas que ele aprendeu com Papi, coisa que ele aprendeu com Agripa, coisa que ele aprendeu com Franz Bardon, coisa que ele aprendeu com Tritêmios e etc. Com John Dee também, conceitos de John Dee e Edward Kelly, que foram os que catalogaram a magia enoquiana. Tá? Hermes Trismegisto, conceitos de magia hermética, cabala hermética. Então, o Eliphas Levi, ele juntou tudo que ele já tinha lido nos mosteiros e colocou num Dogma e Ritual da Alta Magia, que aquilo ali é a Bíblia do mago. Então, nós estamos estudando isso agora. Você paga R$40 por mês para entrar. Só porque, como já temos 8 meses de grupo, você vai ter todo esse conteúdo para você rever, porque você consegue rever pelos links do meu grupo todas as aulas passadas, ok? Então, o que acontece? Você teria que pagar R$320, porque são 8 meses de R$40. Mas agora eu estou fazendo o seguinte, a partir de 2025, quem entrar em 2025 daqui para frente, paga para entrar R$300 e no próximo mês paga 40. Não vai pagar 300 de novo igual membros fizeram e daí eu tive que devolver o dinheiro para eles. Presta atenção, você entra agora no meu grupo, R$300 e tem
4 cursos aprofundados de magia. É muito barato, é de graça, tá? E depois, nos próximos meses, é só R$ 40. Então, não perca tempo se você quer aprender magia da forma correta, fazer a magia da forma correta, não fica aí batendo cabeça. Vem aprender com quem sabe, ok? Tá aí o meu convite para vocês em 2025. Vem fazer parte do meu grupo de estudantes, de magos neófitos na minha escola iniciática Azazel. Um abraço e que a paz de nosso Azazel fica com vocês. Olá, meus amiguinhos. Sejam bem-vindos ao mais novo vídeo desse canal. O tema de hoje é um tema muito pedido e um tema muito controverso, um tema polêmico e um tema que gera muitas polêmicas e discussões. Se você tem vontade, gostaria de saber tudo sobre esse tema, que é sobre a tábua Ouija, fica nesse vídeo até o final, que o Mago Uriel vai desenhar para vocês, vai abrir a caixa de Pandora e explicar para vocês a importância, os perigos do uso da tábua Ouija, ok? Mas antes de começar a falar do tema desse vídeo de hoje, que ele é importantíssimo, tá? Eu quero pedir para vocês, primeira coisa agora, pause esse vídeo, você que está vendo agora esse vídeo, está aparecendo agora aqui o meu Instagram. Nós temos que migrar essas pessoas aqui do meu YouTube lá para o Instagram. Por quê? Porque o Instagram eu posso fazer reels a qualquer momento, eu posso abrir, responder perguntas do Story. Vai ser uma coisa mais rápida. Então, eu penso que vai somar muito mais para vocês. Vocês podem aprender 24 horas por dia, mais ainda, lá pelo meu Instagram. É uma rede social que eu não estava trabalhando, nunca trabalhei, mas quero agora fazer a migração desses meus followers, meus seguidores aqui do YouTube lá para o Instagram. Então, já segue meu Instagram agora, tá? Agora! Não deixa para depois que tu vai esquecer. Segue agora que eu preciso do número de seguidores legal lá, um número bom, para eu estar começando a fazer stories, fazer reels, fazer lives lá quase todos os dias. Lá a coisa vai andar mais rápido do que aqui no YouTube, ok? Aqui no YouTube serão 2 vídeos por semana. Lá falarei de magia todos os dias, 24 horas por dia, ok? Você que já seguiu, parabéns. Já aproveita também, senta o like aí nesse vídeo. Compartilha para os seus amigos o tema desse vídeo, que é muito importante, seus grupos de magia, e ativa os sininhos, ok? Dito isto, vamos direto ao assunto agora. A tábua Ouija, ela é considerada um oráculo, porque é um meio de se comunicar com os espíritos. Ok. A tábua Ouija, a princípio, ela foi desenvolvida por volta de 1850, ou seja, século XIX. Né? Então o que acontece? Naquela época as pessoas não tinham muito conhecimento e usaram a tábua Ouija para meios recreativos, usando de qualquer forma. Leigos acabaram tomando este oráculo, esta forma de necromancia, que é a comunicação com os desencarnados ou mortos. Isto é necromancia, né? Falar com os desencarnados, os mortos, isso é necromancia. Magia cerimonial evocatória, daí já é falar com seres não nascidos, que já é anjos, né, daimons e etc. A tábua Ouija, ela foi muito demonizada pelo cinema, mas de tudo, onde tem fumaça tem fogo, por que inspiraram vídeos, filmes sobre a tábua Ouija no cinema? Porque houveram muitos relatos, muitas comprovações na prática de pessoas que se deram mal e se lascaram usando a tábua Ouija. Por quê? Porque a tábua Ouija é o seguinte, você pega aquela tábua Ouija, né? Você acende uma vela, você acende um incenso, você mentaliza ali um grupo, ou sozinho, e chama para que algum espírito que esteja ali, pronto a responder, venha estar respondendo ali para você. Agora eu faço um questionamento para você, nesse vídeo. Pessoas leigas, tá?
pessoas leigas, chamados assim por Eliphas Levi, por Agripa, por Paracelso, que é um alquímico fantástico, né? Os grandes magos medievais, não vou citar todos aqui, eles eram chamados de profanos. Por quê? Porque tudo que eles botavam à mão, eles profanavam algo. A comunicação com os mortos, a comunicação com anjos, daimons, não pode ser de forma profanada. Existe e tem que existir um método cerimonial dado por eles para nos comunicarmos. Não é simplesmente chamar de qualquer forma e fazer. Senão assim o mundo estaria cheio de magos fazendo magia de forma correta. Tem vários feiticeiros e metidos a magos que acabam se dando mal. Essas pessoas chamavam esses espíritos na tábua Ouija. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O nosso mundo espiritual ele é composto por várias dimensões espirituais. Até a quarta, por exemplo, existem as regiões mais densas, trevosas, abissais. Existe o umbral, que está na quarta dimensão. Existe nós, que estamos na terceira dimensão, que é a matéria. A quarta dimensão ainda é considerada matéria, tudo é matéria ainda. Primeira, segunda, terceira e a quarta dimensão. Embora a primeira dimensão espiritual também seja densa, mas ela é espiritual. A terceira é a encarnação, é onde vivemos a Matrix. A quarta dimensão é espiritual também. Mas ela é matéria ainda, considerada, está dentro da Malkut, Sefira de Malkut, então ela é matéria. Tá? Você só sai do mundo material quando você atinge Yesod. Ok. Nessas quatro dimensões existem vários lugares para que esses desencarnados fiquem. Espíritos muito mais trevosos e densos na primeira, um pouco menos densos na segunda, nós materializados na terceira, que é carne, e a quarta dimensão já é um estilo de aquilo que o Chico Xavier, o Espiritismo chamou de umbral. Vamos chamar de umbral para vocês entenderem. Essas almas estão presas lá, pagando, refletindo sobre seus atos, para que, quem sabe, possa ascender um dia para a quinta dimensão. Agora, sabemos que tem almas que conseguem sair do umbral e transitar entre o umbral e a terceira, que é a Terra. Esses espíritos que estão na terceira dimensão, aqui convivendo conosco, a grande maioria deles, salvo mentores espirituais que estão trabalhando para a luz, trabalhando para o bem, trabalhando para a justiça, digamos assim, mentores espirituais, como no Espiritismo, Exus para os tradições africanas. Esses são os seres que transitam aqui, mas não são espíritos malignos. São espíritos que estão trabalhando e têm o objetivo deles estarem aqui. Agora, a grande maioria que transita aqui e não são dessa classe de espíritos desencarnados, são espíritos vagantes, chamados de obsessores pelo espiritismo. Eu, carinhosamente, como eu sou muito, meu senso de humor é muito aflorado, eu chamo eles de The Walking Dead. São os zumbis vagantes, né? São lixo que ficam aqui nos incomodando. Quando esses profanos vão usar a tábua Ouija, eles sem método nenhum cerimonial de magia, sem banimento, sem limpeza, sem preparação de nada, eles chamam esses espíritos. Tem algum espírito aqui? Colega, tem algum espírito aqui? Essa é a pergunta que se faça. Tá cheio de espíritos aqui vagantes. The Walking Dead, zumbis aqui vagando na nossa terra. Então, como não é feita uma preparação, não é feito nada, ali vai aparecer e vai se manifestar qualquer tipo de espírito. Ah, mas pode manifestar uma deidade. Muitos falam isso sobre a tábua Ouija. Pode aparecer um mentor espiritual, pode aparecer ali, falar e responder Jesus Cristo ali, pode aparecer ali o Arcanjo Miguel. Balela, meu amigo, não vai. Esses seres estão em outras dimensões, tem coisas muito mais importantes para fazer. Ah, mas um Exu pode ficar falando ali na tábua Ouija. Tu acha que um Exu não tem coisa mais importante para fazer? Para estar ali respondendo uma tábua Ouija. Para você estar se comunicando com o Exu, existe uma ritualística, existe uma preparação, tem lógica. Ok? Então essas pessoas acabam chamando somente obsessores na tábua Ouija. Espíritos zombeteiros, espíritos que vão só vampirizar a pessoa. Ou, se não acabar vampirizando, vão estar tirando elas, trolando, como se fala na prática.
mentindo, brincando. São esses tipos de espíritos. Na sua casa, tá cheio de espíritos rondando a sua casa, na frente da sua... andando na estrada. Pessoas que são 100% clarividentes comprovam isso, falam isso. Então, usar a tabuíja dessa forma é você estar pedindo para se lascar, está pedindo para dar ruim. É só isso que acontece quando você usa a tabuíja dessa forma. Por isso que as pessoas acabam depois sendo vampirizadas, porque ali existe todo tipo de espírito. Esses zombeteiros, esses brincalhões, que não querem te fazer mal, mas estão ali só para zoar, para curtir. Existem uns não, que já são mais inteligentes para o lado ruim. Eu vou usar esse cara aqui para estar sugando a vida dele, ou essa menina para estar sugando a vida dela, em alguma área da vida dela. Não vou falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Vai acabar vampirizando ela de alguma forma. Ok. Essas pessoas que acabam fazendo dessa forma, acabam sendo vampirizadas, e até quem sabe, se você vê o meu vídeo ali de possessões demoníacas, né, que é possessões, você vai entender, por isso que tem pessoas que acabam sendo até possessas por espíritos obsessores através da tábua Ouija. Ah, Maguriel, tu tá falando e detonando a tábua Ouija. Vai ter haters falando aqui, me criticando, mas essa é a verdade que a maioria das vezes acontece. A última etapa é a possessão. Se você ver o meu vídeo ali de possessões demoníacas, você vai saber e entender isso que eu estou falando. Assista esse vídeo que você vai complementar isso que eu não tenho tempo para falar hoje. Tá? Geralmente isso acontece. Por isso que a tábua Ouija tem vários filmes de Hollywood retratando coisas que aconteceram na prática. E não é mentira, é verdade, acontece aquilo mesmo. Ok, Maguriel, então tu está detonando a tábua Ouija. Ela não funciona como oráculo, por exemplo? Não serviria para mim usar ela como oráculo? Várias formas de oráculos existem. E a tábua Ouija também poderia ser usada como oráculo. Agora, de certa forma, eu vou não só falar mal da tábua Ouija, agora eu vou falar com o outro contraponto. Porque o Maguriel, assim, o Maguriel, ele não é nem 80 e nem 8. Eu sou Tiferet. Eu nasci num dia de sol. O planeta que rege Tiferet é Sol. Talvez seja isso porque eu seja assim. Eu não sou nem direita nem esquerda, eu sou o centro. Eu não sou nem o bem e nem sou o mal. Eu sou a justiça. A tábua Ouija, ela é, pra mim, ela é uma porcaria? Não. Mas ela é tão boa? Também não. Ela pode ser usada para as duas coisas. Mas, para dar mais uma cereja do bolo para vocês, como funciona ali a tábua Ouija? Como é que funciona assim, quando ela dá certo mesmo? As pessoas colocam o dedo ali naquela ponteira. Aquela ponteira existe um vidro, né, um cristal. Teoricamente o espírito ficaria ali dentro. Agora eu te pergunto, o espírito vaga por todo lugar. Sem cerimônia, sem consagração, sem uma etapa magística cerimonial dada àquele material chamado cristal, ele não foi dado aquela autoridade, aquela função espiritual, aquele objeto inanimado para funcionar como uma prisão ou como um espelho negro consagrado, que ali o espírito vai ficar ali dentro preso. Ou seja, o espírito não vai estar ali. Agora, para que funciona aquele cristal, aquele vidro? As pessoas botam o dedo ali. Todos nós sabemos, através de Paracelso, que era um grande alquimista, que o cristal, ele é o maior condutor de energia possível. Ele faz a ligação, ele conecta, né? É como se fosse um fio de cobre que transporta energia. Então, o espírito, quando é chamado, que está ali, ele usa aquele cristal para condensar e potencializar o seu éter, a sua energia espiritual. A pessoa botando o dedo ali vai transmitir a ela pelo seu dedo. Para quem não sabe, na magia, se você não tiver uma baqueta, uma vara mágica consagrada, devidamente consagrada, o seu dedo é a primeira vara mágica, que é a extensão do seu corpo, é sua antena. Né? Vários rituais de banimento você começa usando. É a sua vara mágica. Você coloca a sua vara mágica ali, você vai dar a entrada para o espírito, se conectar ao seu sistema nervoso, na realidade. Porque o espírito, as classes dos espíritos, elas são formadas por éter, né? Como dizem os grandes alquimistas, Paracelsus. O espírito é formado do quê? É formado de éter, né? Magia
desculpa, energia do éter, energia magnética e energia elétrica. Então, aquela condutividade vai entrar no seu corpo, adentrar pelos seus nervos e chegar na sua parte cognitiva, no cerebral. E chegar até o pior, na sua glândula pineal. E aí, quando ele tem acesso a isso, você já abriu as portas para esses espíritos obsessores estar adentrando dentro do corpo de você, saber de coisas que estão lá dentro de você, no seu inconsciente, informações até que você nem lembra mais, vivências da sua vida, é por isso que eles adivinham as coisas. Então ele toma o seu HD, vamos dizer assim, o seu cérebro é um HD, tem coisa que você não se lembra, mas está ali dentro do seu inconsciente gravado, né? No seu registro arcástico, como se chama. Então, os espíritos têm acesso a isso. Espíritos inteligentes, zombeteiros, essas coisas às vezes não conseguem, mas espíritos, magos negros, né? Legionários desses magos negros podem acessar o seu cérebro e ter informações, dar respostas que ninguém sabe, só eles sabem, coisas que aconteceu só com você e com sua avó, um dia lá, ela falou uma coisa, e se passar para sua avó, por exemplo, se passar para o seu pai, é por isso que acontecem esses fenômenos. Sem ritualística eu estou falando, tá? Sem uma magia cerimonial envolvida. Por isso que eles acertam muitas coisas. Então, quando a pessoa dá acesso, ele entra no seu sistema nervoso, ele coloca o dedo ali, as pessoas estão com o dedo. A ciência comprovou que aquele ponteiro não é movimentado pelas pessoas conscientemente, mas vai ter um ali que vai servir de médium e o espírito vai usá-la para movimentar inconscientemente aquele ponteiro. Ele vai dizer, não, cara, eu não estou fazendo força nenhuma, o ponteiro que está andando sozinho, meu dedo está só aqui em cima. Mas isso, a ciência comprovou um fato espiritual, que se chama movimento ideomotor, que é um movimento involuntário. Por exemplo, o seu coração está batendo, você não está controlando a batida do seu coração, mas ele é um movimento involuntário. Então, você está com a mão aqui parada, vou botar aqui para vocês enxergarem, eu não vou fazer esse movimento de movimentar o meu dedo, mas inconscientemente a minha mão está indo sem eu mandar ela ir. Por lugares onde eu não sei onde eu não quero que ele vá naquela letra, mas está indo. Entenderam? Isso é um movimento ideomotor, mas quem está movimentando, ligado ao seu cérebro, esse movimento, controlando esse movimento involuntário, é o espírito. É por isso que a ponteira se mexe. Só para agregar aqui mais conhecimento, que eu nunca vi, acho que ninguém falando isso sobre a tabuíja. Eu nunca quis fazer um vídeo sobre a tabuíja, porque falar o que todo mundo fala seria mais do mesmo. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo top sobre tabuíja, abordando. Não tenho nada aqui, não tenho um script, não tem nada. Estou falando aqui, organizando na minha cabeça na hora, é assim que eu faço. Passando conhecimento mesmo de quem já fez na prática, quem já teve na prática essa experiência. Então, é assim que se movimenta, é assim que o espírito entra, é assim que o espírito toma conta do seu corpo. E é assim que depois acaba a pessoa, se não tomar uma atitude, veja aquele meu vídeo de possessões demoníacas, a última etapa é a possessão, tá? Por isso que depois relatam nos filmes de Hollywood. Então, Maguriel, você recomenda o uso da tabuíja? Não, eu não recomendo. Por quê? Porque 99% da população são profanos, não são pessoas realmente estudiosas, que vão lá ler sobre alquimia, ler sobre angelologia, ler sobre cabala, ler sobre espiritualidade. As pessoas são profanas, eles vão acabar se dando mal. Então eu não recomendo. Beleza, Maguriel, tu falou só agora, até agora você detonou a tabuíja. Então você é contra a tabuíja. Meu amigo, nem 8 nem 80. Por exemplo, se eu fosse usar a tabuíja como oráculo, eu aprovaria. Você ensinaria para os seus alunos, a escola iniciática Azazel, usar um dia a tabuíja da forma que eu sistematizar, eu recomendaria. Porque eu vou ensiná-los a usar corretamente. E como o Maguriel pode ser usada a tabuíja de forma correta? Vamos lá, eu nunca vi um sistema montado que faça lógica para o uso da tabuíja. Mas estou até pensando em fazer, né? Quem sabe eu posso ser um criador de um sistema mágico onde se usa a tabuíja. E é possível criar um sistema mágico usando a tabuíja, que tenha embasamentos cerimoniais no meio. Por exemplo,
Para eu chamar um espírito na Tabuija que eu quero que seja chamado, que não seja obsessor, seja diretamente aquele espírito, deidades é mais fácil, anjos é mais fácil, que respondam por mim, daimons é mais fácil. Por quê? Porque temos o sigilo, temos as conjurações, temos os dias planetários, as horas planetárias, porque nós fazemos magia cerimonial e já somos experts nisso. Agora, trazer um espírito desencarnado é mais difícil. Por quê? Porque não sabemos em que plano espiritual ele está, se ele tem autorização, outorga para vir até aqui ou não. Seria mais difícil. Por exemplo, meu pai e minha mãe já faleceram. Como eu traria eles efetivamente, que seria eles ali? Eu não sou Deus para tirar onde eles estão e trazer na minha frente. Isso é brincar de Deus. Talvez eles já estejam até encarnados de novo. Então, olha só a dificuldade da coisa. Agora, usar a Tabuija para se comunicar com deidades, isso é mais fácil. Aí vai me dizer assim, ó, quem faz bruxaria com Hecate? Mas Hecate transita entre todos os mundos. Ela é a única que pode descer ao mundo dos mortos e trazer a alma que ela quiser. Ok. Se você fazer um sistema mágico baseado, ancorado por Hecate, aí eu concordo, analisaria toda a ritualística e diria, não, isso aí vai dar certo. Beleza, tudo bem. Mas tem esse caso também que eu falei antes. Será que esse espírito já não está reencarnado? Será que esse espírito não reencarna mais e já foi para a quinta dimensão, por exemplo? Não daria certo. Por isso tem que ter um oráculo antes, jogar um tarô, por exemplo, se comunicar com a deidade antes de ver se isso é possível. Isso é o que eu recomendaria. O carrinho está passando aqui agora, o carrinho da propaganda de não sei o quê. Mas vamos lá, aqui não tem corte. Como eu recomendaria usar a Tabuija? Em primeiro lugar, vamos analisar e raciocinar. Eu quero que esse lugar seja isolado. Então eu tenho que ter um círculo mágico. Um círculo mágico devidamente consagrado. Ok. Mas que círculo mágico? Meu amigo, se você é luciferiano, pode ser da egrégora da Goécia luciferiana. Se você é da egrégora judaica, cristã, você pode usar, mas nem judaica cristã, judaica. Você pode usar a Goécia salomônica, porque a Goécia salomônica original de Crowley e Liddell não tem nada de cristianismo ali, tem de judaísmo, aí tem. Mas aí do Rude já botou o nome de Jesus Cristo no meio, beleza, aí já é uma magia Goécia, uma Goécia de Dr. Rude cristã, aí eu concordo. Mas eu não compactuo e nem aprovo a Goécia do Dr. Rude, tá? Ela é muito rude. Uma pegadinha aí pra vocês. Então, assim, temos um círculo mágico, temos os banimentos de cada egrégora, aí você segue a sua. Estou ensinando aqui, dando as ideias para você já criar um sistema mágico com um Tabuija. Ok, você selou aquele lugar, blindou aquele lugar, desses tais obsessores, zombeteiros, magos negros, legionários de magos negros, nada vai adentrar ali. Você precisa de um triângulo de evocação que caiba a Tabuija ali dentro. Através de um sigilo de um daimon, você pode trazer aquele daimon na evocação da sua luciferiana, da sua Goécia salomônica, etc. E essa deidade vai vir ali com os conjuros que você já faz a sua Goécia. E aí, sim, você poderia se comunicar com esse espírito através da Tabuija. Porque aí você vai ter certeza absoluta que só aquele espírito vai estar ali respondendo. E o melhor não é nem você colocar o dedo. O ideal seria que, o ápice magnífico de todo o auge da magia seria ele mexer sozinho. Aí seria o auge. Mas, a princípio, se isso não funcionar, você pode colocar o seu dedo. A sua egrégora vai estar te protegendo. Você não vai, primeiro que você não vai estar trabalhando com espíritos obsessores, você está trabalhando com daimons ou deidades, né? Eles não têm objetivo e nem função nenhuma ficar te vampirizando e te possuindo, por exemplo. Não é possível isso, um daimon possuir o corpo de ninguém. Um daimon, ou um deus antigo, Pazuzu, como o filme falou, né? O Exorcista foi assim. A menina brincou com a Tabuija e Pazuzu tomou o corpo dela. Esse é o roteiro do filme O Exorcista, o primeiro. Top pra caramba, recomendo vocês assistirem. Mas não, é Hollywood aquilo ali. O Pazuzu não vai
entrar no corpo de ninguém. E se ele entrasse no corpo de alguém, já seria pulverizado em questão de minutos, horas, talvez. Morreria. Não tem capacidade para aguentar aquela energia. Ok. Nessa situação, você colocaria seu dedo e se comunicaria com o espírito que você está controlando para que ele esteja ali naquele triângulo. Aí, assim, a tábua Ouija teria uma função extremamente positiva e funcionaria como um oráculo. Vocês entenderam a minha ideia? Aí sim, a tábua Ouija teria algum proveito. Ok? Eu acho que eu falei tudo o que eu precisava. Esse vídeo já está com 24 minutos, mas não teria como dar tanta informação e dar tantos argumentos baseados na literatura magística, para não ficar falando só aqui da minha boca e vocês acharem que é coisa da minha cabeça, sem um vídeo ficar desse tamanho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Todos gostem desse vídeo. Deixe o like se você ainda não deixou, esqueceu de dar o like. Se você esqueceu de seguir o meu Instagram, segue meu Instagramzinho lá, tá? Porque quando tiver lá 500 seguidores, tá? Eu já vou começar a fazer lives lá. Já vai estar um númerozinho já aceitável para eu fazer lives. E fazer stories todos os dias, colocar caixas de perguntas para eu estar respondendo qualquer assunto de qualquer sistema mágico, qualquer sistema de magia, espiritualidade, etc. Ok? Então, compartilha também esse vídeo e confere se o teu sininho ali está para todas, senão você não vai receber os videozinhos do Mago Ariel. Ok? Então, desde já, eu agradeço você que ficou até o final e espero que você esteja aqui no meu próximo vídeo. Fiquem na paz e que a sabedoria de Azazel os abençoe.